colegas servidores e beneficiários do IPSENG. A adesão do governo de Minas ao regime de recuperação fiscal junto ao governo da União pressupõe, além de outras imposições lesivas ao Estado, aos servidores e à sociedade que demanda por serviços públicos, duas que sinalizam para o desmonte da Seguridade Social dos servidores e, consequentemente, a implosão do IPSENG. A primeira seria a estruturação de uma unidade gestora única do regime próprio dos servidores, naturalmente, com a instituição de entidade de natureza privada e do regime de capitalização individual para atender à ganância do mercado financeiro. A segunda imposição seria a obrigação de Minas Gerais separar a gestão previdenciária da gestão de assistência à saúde, uma ação despicienda, uma vez que as contribuições já são distintas, com rubricas orçamentárias independentes, a não ser a intenção clara e descolada da participação dos beneficiários de criar uma organização social para cuidar da saúde dos servidores, o que representa uma privatização disfarçada a que nomeiam publicização. Como é de conhecimento amplo, o IPSENG, gestor da Seguridade Social dos servidores, vem há anos sofrendo com a quebra de sua autonomia autárquica e a apropriação de suas receitas, provenientes das contribuições finalísticas dos servidores. No que se refere à contribuição previdenciária, o saque culminou com a extinção ilegal do FUNPENG, sob a alegação de que o Tesouro, através do FUNFIP, o Fundo Financeiro, assumiria o pagamento de pensões e aposentadorias. Conforme levantamentos efetuados, estima-se, em valores atualizados, a apropriação ilegal e inaceitável de 12,788 bilhões de reais somente no que se refere à contribuição previdenciária. Como alertado na época, inclusive pelos técnicos do Ministério da Previdência Social, a irresponsabilidade do Executivo Mineiro, transferindo participantes do FUNPENG e recursos para o FUNFIP, que já possuía uma insuficiência financeira da ordem de 6,4 bilhões de reais, levaria à implosão do regime próprio dos servidores e à insolvência do próprio Estado, o que de fato ocorreu, com o passivo previdenciário alcançando o montante de 16,5 bilhões de reais. Diante disso, o governo, ao invés de equacionar o déficit gerado pelo Estado, se utilizando dos amplos meios de arrecadação de que dispõe, prepara a criação de um novo fundo previdenciário, quem sabe sob a alcunha de MGPrev, passando uma borracha para apagar os desatinos cometidos e asfixiando ainda mais os servidores com aumento de contribuição previdenciária. O servidor público não aceita mais essa covardia. Exige uma auditoria capaz de identificar o incontroverso desvio de suas contribuições, qual o montante corrigido, apropriado ilegalmente, e ainda quer participar efetivamente de qualquer discussão em relação à sua previdência, mesmo porque não aceita ser instrumento de barganha entre o Estado e a pretensa adesão ao regime de recuperação fiscal imposto pela União. Essa exigência se justifica pelo fato de que sempre contribuiu, com base em estudo técnico atuarial, para a sua previdência, inclusive a aposentadoria, o que possibilitou a capitalização progressiva do FUNPENG, que acumulou reservas de 3,2 bilhões de reais, o que permitiu ao fundo assumir o pagamento de pensões e aposentadorias dos novos servidores, aliviando gradativamente o Tesouro Estadual, o que impõe a sua recomposição sobre a gestão dos servidores através do IPSENG. De outro lado, a pretendida separação da gestão previdenciária da saúde, quem sabe, com a criação da OS Saúde e IPSENG, também uma exigência para a adesão ao nefasto regime de recuperação fiscal, significa vulnerabilizar ainda mais o servidor com a fragmentação da sua Seguridade Social, sentenciando o fim da solidariedade implícita em qualquer sistema securitário.
a separação entre formulação e execução de políticas públicas sociais, como no caso do IPSENG, além de ser uma concepção privatista de Estado, implicará redução de investimentos na saúde dos servidores, forçando a transferência de recursos do orçamento da instituição para o mercado de saúde, com aumento de contribuição e a cobrança de quaisquer serviços por parte dessas entidades sem fins lucrativos, fato que tira das organizações sociais o caráter público. Usando da mesma tática imposta para a questão previdenciária, esse arranjo seria uma alternativa para que o Estado não tenha de devolver aos servidores 6,987 bilhões de reais em valores atualizados, também apropriados ilegalmente da saúde dos servidores, referente a contribuições e coparticipação. Também nesse caso, os servidores exigem participação efetiva em qualquer processo de mudança, uma vez que tem proposta específica para a promoção de saúde dos beneficiários do IPSENG, mais de 900 mil distribuídos em todo o Estado. Além, claro, da realização de auditoria da dívida do Tesouro em relação às contribuições para a saúde, que somadas à dívida previdenciária, alcançam o montante de 19,775 bilhões de reais surrupiados de você, servidor. No que diz respeito à assistência social, outra vertente da Seguridade Social, essa seria pura e simplesmente extinta, conduzindo ao distanciamento dos servidores dos benefícios da assistência à saúde e aqueles compensatórios à Previdência Social. Servidores e beneficiários do IPSENG se juntem ao IPSENG Forte e à Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários do IPSENG, fortalecendo a luta contra a fragmentação da sua Seguridade Social, um sistema solidário consolidado ao longo de 107 anos com a sua contribuição, que pertence a nós servidores e, portanto, só a nós servidores cabe discutir os rumos de sua atuação. Não deixem que te usem como moeda de troca para adesão ao regime de recuperação fiscal, que já provou ser ineficiente para resolver o crônico déficit fiscal de Minas, esse gerado pela incompetência de sucessivos governos.